Eu quero te dizer que você vai sair daqui nessa noite mais feliz do que você entrou. Deus tem uma palavra de vitória para o seu coração. Eu confesso que tem muitos púlpitos ministrando sobre vitória, sobre conquista. E é muito legal pregar sobre isso. Mas nós temos que entender isso à luz da palavra. Porque se não tiver a palavra, vira uma mensagem motivacional, né? E aqui nós não queremos uma mensagem motivacional. Nós queremos uma palavra de transformação e de vida para as nossas vidas. Abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. E eu quero ler com você alguns versículos a partir do verso 17. E hoje a palavra que o Senhor tem para mim e para você é que a vitória, ela vem do invisível. Muitas vezes você não vê, mas a vitória já está chegando. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. A palavra do Senhor diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu vou repetir essa última parte. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Não fixamos os olhos nas coisas naturais, mas no que não se vê, nas coisas espirituais. Pois o que se vê é transitório, o que se vê é passageiro, o que se vê acaba, mas o que não se vê não tem fim, é eterno. Você pode dar um aplauso lindo para Jesus? Irmãos, nós estamos vivendo dias um pouco conturbados, onde essa ideia de vitória, de conquista, ela está às vezes distorcida. Tem muita gente associando aí a vitória, a conquista, em likes, em curtidas nas redes sociais. Isso não define vitória, isso não define conquista. Tem muita gente associando vitória à quantidade de pessoas que seguem você nas redes sociais. Tem muita gente associando vitória tão somente às conquistas materiais. Tem muita gente associando vitória, conquista, ao reconhecimento humano. Mas a palavra de Deus nos revela um outro caminho, irmãos. Que a verdadeira vitória, diga a verdadeira vitória. Só quem quer vencer, diga a verdadeira vitória. Sim, a verdadeira vitória, ela nasce do invisível. Invisível se resume aqui na perseverança, na fé, na obediência, na esperança. E é nesse terreno secreto que Deus tem transformado vidas em campeões do reino. Eu quero dizer, você pode até estar apanhando nessa vida, mas você já é um campeão, você já é um vencedor no reino de Deus. Se você crê nisso, diga aleluia. Se você tem fé, dá um aplauso ao Senhor. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta, então, à igreja de Corinto, no momento que ele estava sofrendo muita dor, de extrema dor e muita perseguição. O apóstolo Paulo, irmãos, você conhece bem, ele foi rejeitado, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágios, traições, escassez, sofreu. E ainda assim, ele consegue escrever sobre glória, ele consegue mencionar a eternidade, e ele fala sobre vitória. Eu não sei você, mas isso às vezes me confronta. Isso às vezes me confronta com uma verdade poderosa. Porque a vitória do reino, ela nunca vai ser medida pela circunstância que nós vivemos. A pastora Samara perguntou, quem aqui está no deserto? Algumas pessoas levantaram a mão. Quantas pessoas aqui estão no vale? Outras pessoas podem levantar a mão. Mas a vitória, ela não é mensurada através das adversidades ou das circunstâncias que eu e você estamos vivendo.
Mas a vitória no reino de Deus, ela é embasada, sabe no quê? Na convicção que nós temos da eternidade. Você pode até estar no deserto, você pode até estar num vale, mas se você tiver convicção da eternidade, você sabe que tudo que nós passamos aqui é passageiro, é momentâneo. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: vai passar. Vai passar, irmãos. Então essa palavra é uma palavra de consolo. Só que essa palavra de consolo também é direcionamento para a minha vida e para a sua vida. A tua Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que? Fala mais alto. Em Cristo nós somos mais do que? Só quem é apaixonado por Jesus responde: em Cristo nós somos mais do que? Vencedores, vencedores, vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E essa palavra aqui, esses versículos de 2 Coríntios, de capítulo 4 que nós lemos, nos dão direção para a vitória. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que a vitória, ela começa quando ninguém vê. Nem você talvez. A tua vitória já começou e você ainda não começou a enxergar. A tua vitória já começou a se estabelecer e as pessoas não estão vendo, porque a vitória começa quando ninguém vê. Você pode pela fé dizer amém? Em 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 34, nós temos uma história interessante aqui. Quando você ouve falar de 1 Samuel, você já se lembra de Davi contra Golias. Aliás, eu estava lendo esse texto hoje, a gente fica feliz de vencer gigante. Quem já venceu algum gigante na vida, diga aleluia. Só que não tem um gigante só, viu? Não tem só Golias, irmãos. Tem pelo menos mais outros 4 que você precisa vencer. Eu ia pregar sobre isso hoje, mas eu falei, não, eu vou deixar para outro dia, porque hoje eu preciso falar sobre vitória. O nosso povo precisa entender que a vitória, ela já começou a se estabelecer na sua vida. A vitória já nasceu, a vitória já existe, a vitória já é real. Nós só precisamos tomar posse dela. Quantos creem de verdade, tomam posse dessa palavra, digam glória a Deus. Mas aqui, em 1 Samuel 17, alguém bateu palma. Aqui ninguém passa vergonha sozinho. Se um bateu palma, todo mundo bate palma. Vai ficar tudo igual. Aqui em 1 Samuel 17, eu até vou ler esses 3 versículos. Verso 34. Davi disse a Saul: o teu servo, ele toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. O teu servo, olha para mim, Saul, o teu servo aqui, ó, eu, Davi, sou capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque ele está desafiando o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. E aí o texto termina, esse versículo termina dizendo que Saul disse então para Davi: já que é assim, vá, que o Senhor esteja com você. Irmãos, qual é o contexto aqui? Davi ainda não era rei. Davi ainda não era sequer um soldado do exército de Israel. Ele era simplesmente, tão somente nesse momento, um motoboy do iFood da época. Tem algum motoboy aqui do iFood? Pois Davi nesse momento era como você, o motoqueiro que faz entrega do iFood na sua casa. Por quê? Porque o pai de Davi chamou Davi para que ele fosse entregar comida para os seus irmãos lá no fronte de batalha, onde a batalha estava acontecendo. E aí o povo, nesse contexto, está amedrontado por conta de um só homem, chamado Golias, um guerreiro filisteu com 3 metros de altura, e que desafia o exército de Israel
por 40 dias consecutivos, e a Bíblia é mais clara em dizer que por 2 vezes por dia ele fazia isso. Então ele afrontava o exército de Israel 2 vezes por dia, e a Bíblia diz que por 40 dias. E aí o texto continua dizendo que quando Davi chega ao acampamento, ele fica indignado com tamanha afronta daquele único homem contra todo um exército. E então ele decide desafiar Golias e se apresenta para lutar. Saul, que era o rei na época, despreza a aparência de Davi, por conta da sua pouca idade, da sua juventude, por conta da sua falta de experiência. E então Davi conta essa história. Você não acredita em mim, rei? Pois eu quero te dizer que quando eu estou lá cuidando das ovelhas do meu pai, quando aparece um urso, quando aparece um leão, e eles pegam uma das ovelhas, eu vou atrás, e eu dou conta tanto do leão como do urso. E assim como eu tenho feito com urso e leão, assim eu farei também com esse incircunciso filisteu. Irmãos, aonde eu quero que você chegue, o que eu quero que você entenda nessa noite? Davi foi vitorioso diante de Golias, porque antes ele venceu sozinho, no campo do anonimato, no campo onde ninguém via nada, onde ele era quase que invisível. Não foi ali no vale de Elá, onde se deu a batalha contra Golias. Ele venceu antes, quando ninguém vê, quando ninguém sabe, quando não é publicado. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Quando ninguém vê, é que eu e você travamos as batalhas mais épicas das nossas vidas. Quando ninguém vê, nós realmente somos quem verdadeiramente somos. Quando ninguém vê, nós enfrentamos os inimigos mais poderosos que têm atormentado as nossas vidas. Quando ninguém vê, é que a gente vence a prostituição. Quando ninguém vê, é que a gente vence o adultério. Quando ninguém vê, é que a gente vence o furto. Quando ninguém está vendo, é que nós travamos as piores batalhas das nossas vidas. Quando ninguém vê, é que nós vencemos a fornicação. É quando ninguém vê que se vence a prostituição. A minha pergunta para você hoje, irmão, que quer vencer: tem alguém que quer vencer na vida? Quem quer conquistar na vida? Tem alguém aqui que pode dizer amém? Pois eu pergunto para você: o que você tem feito quando ninguém te vê? Porque quando ninguém te vê, é que você se torna vencedor de fato. No invisível, no anonimato, quando ninguém sabe o que você está fazendo dentro do seu quarto, quando ninguém sabe o que você está acessando no seu smartphone, quando ninguém sabe o que você está fazendo no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. A minha pergunta para você: o que você tem feito quando ninguém te vê? É interessante isso, né? Quando ninguém está vendo, é que a gente trava as maiores batalhas. Eu tenho um apelido lá em casa. A Mitty que me deu esse apelido: Boquinha Nervosa. Irmãos, é impressionante como eu gosto de comer. Eu amo comer. Eu amo comer. Mas é justamente quando ninguém vê, a hora que eu mais como. Fala para o irmão que está do seu lado: gula é pecado. Cuida da sua vida. Quando ninguém vê, mais ou menos umas 2 horas da madrugada, 1h30, está todo mundo dormindo em casa. Todo mundo, só mora eu e essa Maria, a pastora. Na hora que eu vi que ela começou a roncar, falei: é agora? Eu desço as escadas. Ontem, por exemplo, desci as escadas, 2 horas da manhã, eu estava assistindo um negócio. Eu estava assistindo uma série,
E aí eu desci, 2 horas da manhã, pastor Fabrício. Eu tinha feito uma feijoada para a família que ia chegar hoje em casa. Eu falei, vou provar, 2 horas da manhã. E eu confesso que na hora que eu peguei assim, a primeira concha, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo? Aí eu peguei a segunda, eu falei assim, mas é só hoje. Aí eu peguei a terceira, eu falei assim, mas amanhã não vou comer, porque amanhã é dia de pregar, eu não vou comer, então eu posso comer agora. E subi para continuar assistindo minha série. E eu falei, meu Deus, ninguém está vendo isso. É por isso que eu estou aqui abrindo meu coração e confessando meu pecado. Mas é quando ninguém vê que nós temos que travar as nossas batalhas. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você tem acessado pornografia no seu celular? Quantas vezes você tem recebido videozinhos, mensagenzinhas? Quantas vezes você acessa a internet para ver aquilo que não deve? Quantas vezes você pega o que é indevido? Porque ninguém está vendo. Pois eu quero te dizer, quando ninguém te vê, é que você precisa vencer. Porque quando você vencer o que ninguém vê, Deus te coloca na vitória para todo mundo aplaudir. Se você está me entendendo, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou mais descer de madrugada. Um dia, John Maxwell tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: caráter é quem você é quando ninguém está te olhando. E é o caráter que vai trazer sustentação para a vitória que você quer. Então assim, e você, pastor? Pois é, eu sou gordo. E eu peco por isso. Eu nunca disse que eu era alguém sem pecado, né? E você? O que você faz quando ninguém vê? Pois Deus te trouxe hoje aqui para ministrar a tua vida, irmão, irmã. Porque pode as pessoas não verem, mas o Senhor está vendo tudo. Você quer vitória? Vença. Vença onde você acha que ninguém está te vendo. Segunda coisa, a vitória, irmãos, ela é processual. Ela não acontece de repente. O que acontece de repente é graça. Porque se Deus olhar de lá e falar assim, eu vou abençoar você, pronto, acabou, de repente. Mas a vitória, ela é processual, ela não é imediata. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, às vezes demora. Aí em Josué, capítulo 6, verso 1, conta uma história interessante. Lembra de Jericó? Que era a terra prometida, que eles precisavam tomar posse. Deus já tinha dado vitória, mas eles precisavam conquistar. É interessante aqui o processo que eles têm que vencer e passar para que eles conquistem a terra. Vamos ler comigo, a partir do verso 1, no capítulo 6 de Josué. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então, o Senhor disse a Josué: ô Josué, saiba de uma coisa, eu entreguei nas suas mãos a cidade de Jericó, também o seu rei e também os homens de guerra. Porém, contudo, preste atenção no processo. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, e faça isso durante 6 dias. 6 dias você tem que dar uma volta em torno da cidade com todos os homens armados. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no 7º dia, só no 7º dia, não é no 2º ou 3º, no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem então as trombetas. Aí o versículo 5: quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e aí então o muro da cidade de Jericó cairá,
e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Irmão, você está entendendo o processo para que eles pudessem conquistar, para que eles pudessem ter vitória? Deus já tinha mostrado. Está ali, ó, a terra prometida. Está ali, ó, a terra onde mana leite e mel. Está ali, ó, o que vocês passaram tantos anos aguardando e esperando. Está ali. Mas para ter a vitória, tem que respeitar o processo. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muita gente que quer a vitória sem fazer nada. Tem muita gente que está esperando a vitória cair do céu. Não vai cair do céu. A vitória depende de um processo. E quem tem que viver o processo é quem deseja a vitória. Tem alguém aqui que deseja vitória na sua vida em qualquer área? Diga aleluia. Então, respeite o processo. Tem um processo a ser respeitado. Assim como nós aprendemos aqui em Josué capítulo 6. Jericó, irmãos, para você entender um pouquinho o contexto, Jericó era uma cidade extremamente fortificada. E ela ficava próximo ao Vale do Jordão, perto do Mar Morto, a cerca mais ou menos de 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão. E era considerada uma das cidades mais antigas do mundo e extremamente fortificada. A Bíblia descreve que os muros de Jericó não eram muros simples, eram muros duplos. Havia um interior e o outro no exterior. A Bíblia dá uma dimensão de que media mais ou menos 6 metros de altura, por 2 a 3 metros de largura, altura e largura. E além disso tinha um outro muro interno, ou seja, irmãos, humanamente impossível de vencer. Assim como aquilo que você está enfrentando, que aos seus olhos é impossível de você vencer. Assim como aquilo que você deseja tanto e aos olhos humanos seja praticamente impossível de conquistar, assim como a cidade de Jericó. Mas quando nós respeitamos o processo e Deus está envolvido, pode demorar, pode ter processo, mas a conquista já está garantida. Você pode dar um aplauso ao Senhor em nome de Jesus? A Bíblia fala que Israel havia acabado de atravessar o Rio Jordão de uma forma milagrosa. O povo que vive de milagre em milagre. Assim como eu e você vivemos de milagre em milagre. O problema do povo, meu problema, seu problema, o problema do povo da Bíblia é que a gente esquece dos milagres. Mas eles tinham acabado de atravessar o Rio Jordão. E agora eles estão de fato enfrentando a primeira grande batalha para conquistar Canaã. Deus então dá uma estratégia inusitada e completa de uma forma completamente convencional, irmãos. Ou melhor, nada convencional. 6 dias marchando em volta, um dia após o outro. No 7º dia então, das 7 voltas, com todos aqueles direcionamentos que o Senhor dá. E após tudo isso, a Bíblia diz que Jericó, os muros caem, e aí eles tomam a terra. O que eu quero que você entenda? Para que houvesse a vitória, para que a conquista fosse estabelecida, eles tiveram que confiar no processo. E aos olhos humanos, parecia ridículo dar 6 voltas em 6 dias, no 7º dia das 7 voltas, e mandar aqueles caras com a trombeta na frente da arca, e quando desce as 7 voltas, tocava a trombeta e começa a gritar. Como é que vai cair muro assim? Pois caiu. Nós já estivemos lá, inclusive. Eu vi com esses olhinhos que a terra há de comer a extensão daqueles muros, da cidade mais antiga do mundo. Pois a tua vitória também pode parecer ridícula diante dos processos que Deus estabelecer. Porque que processos são esses que Deus estabelece? Ouça, ouça, ouça! Obedeça, obedeça, obedeça! Creia, creia, creia! E a gente fala, como é que pode? Como é que eu vou poder vencer? Como é que eu vou conquistar? Só ouvindo, obedecendo, crendo.
pois humanamente pode parecer impossível. Mas eu quero te dizer, se você respeitar o processo que Deus estabeleceu, a tua vitória já foi concedida. Só quem crê de verdade, diga amém. Dá um aplauso lindo a Jesus. Quando eu estava pensando nesse segundo ponto, me veio a igreja Vida Nova. Porque, eu não sei se já aconteceu com você. Quem aqui está desde o início, que veio do antigo templo e veio para cá? Quem está? Vocês viram que são poucas pessoas? Porque éramos poucas pessoas. Mas o que eu mais ouço, e vocês já devem ter ouvido, como é que pode conquistar tão rápido? Como é que pode hoje vocês terem uma igreja como essa, já na casa dos milhares? Como pode? É muito rápido, é muito rápido. Deus fez um milagre, é muito rápido. Isso começou a me irritar. Muito rápido. Muito rápido. A Vida Nova Hortolândia não começou 4 anos atrás, não, irmãos. A Vida Nova Hortolândia começou 30 anos atrás. Faz mais de 30 anos que eu e pastora Samara decidimos consagrar as nossas vidas para o Senhor e servir ao reino dele. Não apenas há 4 anos. Faz mais de 20 anos. Faz mais de 20 anos que nós temos célula toda semana na nossa casa. Mais de 20 anos. Até hoje nós temos célula em casa. E aí vem falar que rápido. Gente, a igreja, o que vocês estão fazendo lá? Vocês estão pagando para as pessoas irem? Vocês pagam para as pessoas irem? Eu falei, não. Eu fiz promoção no dízimo. Lá é 4%. Mas está subindo já. É 12% aqui. Que rápido! Rápido. Há quantos anos esses meninos aqui estão aqui comigo? Estão caminhando há 12, 15, 20 anos, mais. Rápido. Quanto processo nós tivemos que viver. Quanto trabalho esse rapaz aqui já me deu. Todo mundo já sabe quem é, né? Pastor Lucas. Quanto trabalho. Pastor Fabrício. O Luquinhas dá trabalho até hoje. Quanto processo, irmãos. Respeitando o processo, respeitando o processo, respeitando o processo. Tudo começou há 30 anos atrás. Não foram 4 anos simplesmente. Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim para ele, respeita o processo. A vitória se construiu, se a gente voltar aqui para Jericó, a vitória se estabeleceu pela obediência, irmãos. A obediência no processo, não foi a lógica. Não tem lógica fazer o que Deus mandou eles fazerem. Não é pela lógica que a gente conquista. Não é pela lógica que nós vencemos. Não é. É pela obediência. Se você quer, deseja muito vencer, precisa ser obediente. Precisa obedecer o processo. Sem respeitar o processo, não tem vitória. Eu li um livrinho, acho que foi a Cecília que me deu um livrinho, do T.J. Jakes. E tem uma frase ali que cabe muito bem, que diz o seguinte, quando Deus quer te dar uma grande vitória, quem quer receber uma grande vitória da parte de Deus, diga aleluia! Então presta atenção nessa frase, desse bispo, T.J. Jakes. Quando Deus quer te dar uma grande vitória, Ele primeiro ensina a andar em círculos. Tem horas que você fala assim, a vitória não vai chegar, eu não estou saindo do lugar, eu não estou saindo do lugar. E fica rodando em círculos, e fica rodando em círculos, e fica rodando em círculos. A resposta veio hoje. Para Deus te entregar uma grande vitória, primeiro Ele nos ensina a ficar andando em círculos, andando em círculos, andando em círculos. Para quê? Para provar se nós
confiamos no processo que Ele estabeleceu. Então não pense que você está andando em círculos à toa. Se você não está avançando ainda, é porque Deus está treinando você para confiar no processo que Ele já estabeleceu. Só quem entendeu, diga aleluia, dá um aplauso a Jesus. Não reclame, não murmure. O povo poderia fazer aquele percurso do Egito até a terra prometida, andando, talvez em 2 meses, para ir devagar. É que eles não eram legendários na época. Mas se fosse ver o percurso, em 1 mês daria para fazer andando. A Bíblia diz que eles levaram 40 anos. 40 anos. Eles não entenderam. Eles ainda não tinham entendido que Deus estava treinando-os para respeitar o processo, para confiar no processo. Levou 40 anos para eles entenderem qual era o processo, para chegar diante da terra prometida e eles viverem aquilo que viveram por causa da obediência. Será, irmãos, que você tem que viver 40 anos? Será que você tem que ficar andando em círculos mais 40 anos para aprender a confiar no processo que Deus estabeleceu? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu não tenho mais tempo para esperar não. Fala, eu não posso mais esperar 40 anos não. Já pensou você esperar mais 40 anos para casar? O Juninho estava aqui agora, ia fazer propaganda dele. O Juninho hoje me pegou e falou: pastor, faz propaganda de mim. O senhor fez propaganda do Marcão, ele desencalhou e casou. Teve mais um outro: o senhor fez propaganda do Luquinhas, casou esses dias. Cadê o Luquinhas? Eu vi ele aí. Ah, está lá em cima. Não desgruda mais. Bichinho não consegue nem falar graça e paz. Está debilitado. O que você anda fazendo, meu filho? Quando ninguém te vê. Ei, será que você tem mais 40 anos para ficar esperando? Então, pelo amor de Deus, como um ser inteligente que você é, entenda que Deus quer que você confie no processo. Deus hoje te trouxe aqui para abrir o seu cabeção, para você entender algo. Ele já tem tudo, diga comigo tudo. Fala mais alto, diga tudo. Diga com fé, fala tudo. Deus já tem tudo programado. Tudo. Confia no processo. E você vai economizar 40 anos de ficar patinando no mesmo lugar, andando em círculos. Ele só está esperando você confiar. E a terceira e última coisa: entenda, a vitória vai chegar. Não. Só o Getúlio entendeu. A vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Mas não é o fim. Isso aqui mexeu comigo. Deus vai te entregar a vitória, mas a vitória não é o fim. A vitória representa, sabe o quê? O início de um novo nível. Toda vitória que Deus te conceder é o momento de você subir de nível. Quem joga aquele joguinho de celular? De verdade, levanta a mão. Olha, tem um monte de gente que não quer confessar o pecado. A pastora Samara está quase viciada nisso, irmãos. Ela fica, eu falei: o que você está fazendo? Não posso falar. Fala comigo, pelo amor de Deus. Não posso falar agora. Eu ganhei mais 15 minutos de não sei o que. Fala comigo. Não, eu ganhei mais 20 minutos não sei do que. Aí ela ganha. O que acontece? Sobe de nível. E aí um dia desse ela comentou com a Mitch: eu achei que eu não ia vencer esse nível. E quando está muito difícil, ela fala assim: amor. Eu falei: ih, lá vem Pix. Amor, falei: que foi? Posso gastar R$ 49,90? Eu falei: o quê?
Essa hora quer gastar R$ 49,90? Aí eu já fico, está entendendo porque eu vou comer? Posso gastar R$ 49,90? Falei, no quê? Eu preciso comprar uns créditos. Aí vence, sobe de nível, não acaba. Eu falei, não acaba nunca essa porcaria? Não, a gente vai subindo de nível, vai ficando mais difícil. Pois na vida é assim. Toda vitória que Deus te conceder, é porque vai se estabelecer um novo nível. Vai ficando mais difícil, mas cada vez a vitória vai ficando mais gostosa. Vai ficando mais adverso, mas a cada momento vai te elevando. Eu quero te dizer, Deus te criou para você ser um vencedor. Dá um aplauso lindo para Jesus. A vitória não é o fim. Eu quero dizer uma coisa, tem muita gente, tem muito crente, que por causa de uma vitóriazinha, vai embora da igreja, porque agora eu não preciso mais. Chega lascado na igreja. Chega lascado na igreja. Chega sem ninguém na igreja. Nem o diabo quer mais, vem para a igreja. Vem igual uma laranja, chupada, só o bagaço. Aí torna a gente, né, pastor Fabrício? Cuidar, injetar ânimo, amor, graça. Aí vira de novo uma laranja e vai embora, por causa de uma vitória. Ei, a vitória não é o fim, ela é só o início para um novo nível. Olha que interessante, em Êxodo capítulo 15, no verso 1, diz que Moisés e os israelitas, todo o povo, começaram a cantar, a adorar, a louvar o Senhor. O texto ainda fala que eles disseram que eles cantaram ao Senhor porque eles triunfaram de forma gloriosa. Lembra do que aconteceu? Quando eles saíram do Egito, que eles foram atravessar o mar, que o exército egípcio estava atrás deles, e que Deus fez com que o mar engolisse os cavalos, os cavaleiros e todo o material bélico que estava perseguindo o povo de Deus. E aí, o que acontece? Moisés e o povo então começam a celebrar, se alegrar, cantarolar. Mas uma vitória não é o fim. Não é o fim. Após o povo atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia está dizendo que eles cantaram, porque haviam conquistado uma tremenda vitória. Ei, vitória para mim e para você a partir de hoje é subir de nível. Não é para ficar só comemorando, abandonando o barco, saindo fora e curtir a vida. Porque lá no capítulo 14, verso 31, conta que todo Israel viu grande o poder do Senhor contra os egípcios. Que eles temeram o Senhor e pôs nele a sua confiança. E aí a Bíblia continua dizendo que o povo, por ver esse poder de Deus, passou a confiar também em Moisés. A vitória não é o fim. Diga para o irmão que está do seu lado, a vitória não é o fim. Tudo tão lindo até aqui, né, irmãos? Preso tanto tempo no Egito, uma dificuldade para serem liberados por Faraó, tanta coisa aconteceu e enfim, eles conseguem atravessar o Mar Vermelho, e o mar engole todos os inimigos, e puxa vida, vamos cantar, vamos celebrar, vitória! Só que toda vitória é um novo nível que se estabelece. Logo depois desse episódio, irmãos, logo depois dessa vitória épica, dessa grande conquista, a Bíblia conta que todo o povo, eles entraram no deserto de Sur. E lá no verso 22 do capítulo 15, eles se deparam com um lugar que não tinha água. Verso 22, depois Moisés conduziu Israel, desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. E durante 3 dias eles caminharam no deserto sem encontrar água. Está vendo como a gente não pode ficar celebrando só a vitória e esquecer da vida?
Toda vitória é o início de um novo ciclo. Toda vitória é para te colocar num novo nível. Quantos aqui já tiveram alguma vitória na vida? Alguma vitória na vida? Diga aleluia. Pois Deus te colocou sobre um outro nível. E talvez você esteja patinando, andando em círculo, e não entendeu que não é para te prejudicar, mas é para fazer você subir de nível, um novo ciclo, subir de nível. A Vida Nova Hortolândia, irmãos, essa igreja, a tua igreja, essa amada igreja, é um grande exemplo de uma conquista que todos nós aqui podemos colocar nos nossos anais. Nós podemos fazer um relatório da grande conquista que é essa igreja. Quando nós viemos para cá, muita gente não sabe, era uma igreja muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha telhado, não tinha iluminação, não tinha 1 metro de fio, não tinha nada, não tinha nada. Hoje a gente vem, passa pela rua asfaltada, colocamos até lombada, né? Porque o pessoal acha que aqui é pista de drift, né? Quer correr. Não entrava carro aqui. Lembra, pastor Fabrício? Não entrava carro. A gente tinha que parar o carro lá no portão e descer a pé. Aqui era só mato. 75 mil metros quadrados, só mato. Se eu fosse legendário naquela época, tinha onça aqui, irmãos. Brincadeira. Mas um dia desse eu vi um jacaré. Ou parecia um jacaré. Como que chama aqueles bichos que tem aqui? Que largato, rapaz. Lagarto. Lagartão. Mas grande, hein? Grande. Mas a igreja Vida Nova é um exemplo. Uma igreja que não tinha nada. Não tinha nem membro. Acho que a gente tinha aqui no primeiro culto que nós fizemos aqui, tinha umas 150 pessoas. Não é? Mas Deus nos concedeu a vitória. Você pode dar um aplauso para Ele? Deus nos deu a vitória. Hoje nós temos som, nós temos telão, nós temos um pessoal que até canta bem, né? Eu acho que vocês cantam bem. Cadeira para você sentar, salas, um departamento infantil. Nós não paramos. Aqui parece um canteiro de obra. Constantemente nós estamos buscando melhoria. Ah, onde vai o dinheiro que eu dou de dízimo? Vai andar pela igreja, você vai ver. Por que eu estou falando tudo isso? Porque são vitórias que o Senhor nos concede. E toda vitória é para nos colocar num nível mais difícil, maior. Ou seja, Deus nos concedeu a vitória? Sim. Nós vamos ficar só agora comemorando? Vamos ficar celebrando? Vamos ficar assim batendo palma? Vamos ficar... Para! Deus nos colocou no outro nível. Já inaugurou Vida Nova Socorro. Já tem outra Vida Nova no Jardim Amanda. Está nascendo Vida Nova Angola. Nós estamos namorando com Vida Nova para nascer em Arthur Nogueira. Porque Deus está nos colocando em outro nível. Eu quero dizer uma coisa. Você é crente numa igreja que tem vitória do Senhor, mas que Deus vai colocando a gente em níveis mais difíceis. Se você está entendendo, fica em pé. Dá um aplauso ao Senhor.